Então, cá estou eu para uma livezinha especial, agora de noite. Espero, como sempre, não ter visitas, mas tem uma visita já aqui perto de mim, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então, boa noite, rapazes. Vamos lá. Ai, só colocar aqui, fixar. Boa noite. Fixar o assunto, né? Que é amamentação e desmame. Que a gente vai ter conversa com a Nanda. A Nanda já vai pedir para entrar. Esperar ela entrar. Oi! Pô, pontualíssima! E aí, tudo bem? Tudo bem, tô só fixando aqui o assunto, né? As dicas de amamentação e desmame, pra gente já começar a conversa. Eu vi que tem uns meninos aí já interessados, né? O que Bem é bem legal. legal. Entrou um pessoal assim que eu nem sei quem é, né? Então, tudo aqui encaminhado, né? Então, acho que a gente vai dar um tempinho, o pessoal vai chegando, né? É Vou isso aí. aproveitar esse momento para você se apresentar, né? Porque eu sou suspeita para falar, porque a Nanda é praticamente minha madrinha de casamento. E ela se formou em enfermagem e foi trabalhar com a amamentação, que a gente ficou sabendo disso agora há pouco tempo. Sim. E daí, vou aproveitar esse início assim para você se apresentar, falar um pouquinho desse teu trabalho novo, dessa que nem é tão novo, só está sendo mais impulsionado agora. Exatamente agora. Então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite. Fiquei muito contente, muito feliz, né, pela oportunidade. Eu adoro a Sil, a gente já se conhece. Que nem ela disse, eu fui quase madrinha, né? Foi ali nos Mas 45 do segundo tempo. já acabou sendo. Então, isso já faz quase quanto tempo? 14 anos, né? 14 anos, eu fiz 18 agora. Eu já estava 4 junto, então 14 anos. Então, bastante tempo aí que a gente se conhece. Então, me apresentar, então, eu sou a Ananda, eu sou enfermeira obstétrica, sou consultora de amamentação e também trabalho com laser terapia de baixa intensidade. Então, eu ajudo as mamães nesse processo difícil que é a amamentação, a encorajar elas, a ajudar a achar a melhor estratégia para ela amamentar, para que a gente continue um ciclo bom até para continuar a maternidade, até para ela conseguir ter uma leveza na maternidade, que é um momento muito diferente, um momento muito único que essa mulher está vivendo, porque ela nunca foi mãe, ela nunca amamentou. Então, essa Ou mãe. então, ou então ela já foi mãe, mas não amamentou. Eu tive um caso de uma mãe que eu dei apoio assim, ela não amamentou. E daí, na segunda gravidez, foi muito difícil para ela trabalhar com isso. Sim, tem várias questões envolvidas, né? Então, a mãe, o ideal seria que ela buscasse, então, ajuda de conhecimento já lá no período da gestação, para ela entender. Então, uma pessoa que tem mais informação, ela já tem um passo mais lá na frente, né? Para ter, vamos dizer, não um sucesso, mas ela lidar com mais leveza e conseguir lidar com essa situação, né? Porque a amamentação não é fácil, ninguém nasce sabendo, não é instintivo, né? Então, essa mãe precisa aprender a amamentar, esse bebê precisa aprender a Aprender sucrar, a mamar também. a mamar também. Então, eles vão trabalhar junto, um vai aprender com o outro, e aí precisa de determinado momento, precisa de ajuda para poder conduzir melhor essa situação, né? O que é importante, né? Porque a criança nasce, você só sabe que ela tem que mamar, né? Daí tu ouve, né? No caso, eu tive um filho e só falava pra mim, tem que. Ele já nasce e já coloca pra mamar. Deu, caraca, mas o que é isso? Né? Tipo, eu nem sei o que é, nem imagino o que é. Sim, E já tem que colocar pra mamar e a criança já aprende mamando, né? Já sabe, né? Porque teoricamente tá lá na barriga e suga o dedo. Não é assim, não é assim. né? A criança também vai aprender. Também vai Então, aprender.
Pra gente começar esse papo, né? Primeira pergunta que a maioria das mães me fazem, né? Eu pensei nisso quando eu engravidei. O que fazer para preparar o seio para amamentar? Eu já ouvi de bucha, já ouvi de passar esfoliante. Eu admito, né? Até entrei na vibe, né, de fazer esfoliação, né, tudo, mas chegou uma hora que eu cheguei, cansei porque eu não sei até quando vai. Única coisa que eu sabia que falavam que era bom, que era tomar sol, Sim. né? Que daí, falando como uma pessoa meio delicada como eu sou, né, para curtir a pele, Sim, né? Exatamente, que a pele está ali protegida, aquela pele nunca teve atrito, nunca teve contato com nada. E exatamente. é necessário isso, né? Como se pode preparar esse peito para amamentar? Sim, então a gente não vai preparar, a gente não vai fazer absolutamente nada, tá? Porque lá no começo da gestação, quando tem o aumento dos níveis de estrogênio, vai fazer com que as glândulas mamárias comecem a crescer. Então a mulher vai notar que esse peito vai começar a aumentar de tamanho. Outra coisa que a mulher vai também perceber. Então aqui deixa eu pegar uma mama aqui para mostrar para vocês. Então a mãe vai notar também, além do aumento do seio, ela vai notar que a areola, essa região aqui, e o mamilo vão ficar mais escurecidos. Então também é um outro sinal, a gente não vai fazer nada. O que as mães não devem fazer foi o que tu disse, né? Uhum. Que é passar bucha vegetal, sai correndo de quem disser isso para você, porque isso vai destruir o peito. Cremes, tá? Tem mães que gostam de passar cremes, até cremes de prevenção de estria, quem tem mais propensão. Então a gente nunca vai poder passar creme aqui na areola. Nunca. Nem no mamilo. Por quê? Porque o creme faz com que a pele fique mais lisinha. E a gente não quer que essa pele fique lisa. A gente quer que essa pele fique Uhum. mais resistente, mais grossinha, porque depois ela vai ter um bom atrito, né? Que Então, na verdade a gente não sabe disso, né? A gente não tem noção não desse tem atrito noção. que ele vai causar. Exatamente, né? E às vezes faz um estrago bem feio. A gente vai chegar nesse ponto. Mas então, se a mulher então quiser passar um creme de prevenção de estria, ela vai passar na mama, mas nunca nessa região, tá? Outra coisa, tem mulheres que têm o mamilo plano e o mamilo invertido. Então, tem alguns produtos no mercado que orientam a mulher a usar uns corretores de mamilo, que é fazer isso aqui, Uhum. pegar e ficar o dia inteiro com um corretor desses e ficar puxando esse mamilo para ele tentar sair para fora de qualquer jeito. Também, de jeito nenhum, a gente não pode fazer Não isso. adianta. Não, além de não adiantar, a gente vai gerar uma pressão aqui e vai acabar machucando e às vezes até caindo o mamilo, né? Dependendo do tipo de corretor. Porque tem uns, não vou dizer a marca aqui, mas tem uns que são mais pequenininhos. Então, eles ficam fazendo uma pressão o dia inteiro e eles orientam para a mulher deixar ali por baixo do sutiã, não dá para enxergar para corrigir, mas isso não acontece, não adianta em nada. Tem gente também que orienta usar concha de amamentação. Também não sei por que Eu orientam isso. tentei a concha de amamentação, eu admito que eu tentei, né? Eu achava, né, que aquela coisa assim, leite ia brotar. Então tinha que ter a concha de amamentação e também para ajudar, né, a formar o mamilo. Eu me lembro quando o meu carinha nasceu, que a enfermeira olhou, é primeiro filho, né? E eu dela. No segundo, o mamilo já vai estar bom. Vai, deixa ele mamar que coisa anda. Que legal. E realmente se modifica, tá? Com a estimulação ele muda. Então, nesses casos dessas mulheres que têm um mamilo plano, ou um mamilo um pouquinho protruso, ou aquele mamilo invertido que acontece Uhum. mesmo, a gente não vai fazer nada. Depois que esse bebezinho nascer, aí sim, tem manobras e tem técnicas que a gente consegue estimular para ajudar esse bebê e esse mamilo ficar mais para fora. Mas antes, durante a gestação, a gente não vai fazer absolutamente nada. Então, em suma, não precisa preparar a mama para Nada, não amamentação precisa. Aí tu falaste do sol. do sol. Ai, travou. É o meu, não é o dela, gente. Calma. Sabe na hora do sol, Sim. que eles falam, estão querendo tanto sol. Voltou! Eu tava falando do sol. Então, dá pra gente apanhar sol sim na mama, não vai fazer mal. Lógico que a gente vai respeitar aqueles horários, a gente vai ficar poucos minutos Uhum. exposta no sol,
mas pode 10 sim. minutos nos horários de saudáveis de sol. Exatamente, pode sim. Mal nenhum não faz. Não tem evidências que fomentem os benefícios, mas mal a gente Uhum. sabe que não Mal não faz. Então, faz. pode apanhar sol. É até bom, a gente precisa apanhar um pouquinho de sol diariamente, né? Pela questão Exatamente, né? da Aproveita e já toma vitamina um D. sol junto. É, já Exatamente. produz a vitamina D. Exatamente. Bom, Até. Bom, pode continuar. não, então vamos lá, vamos lá. Não é que eu fico atrás do relógio, tu vai ver que eu fico o tempo todo controlando a hora, porque eu não gosto de live quando ela é cortada. Então eu fico Sim, controlando a hora pra gente conseguir falar tudo no tempo que dá. sim. É, e eu Ah, começo a falar também muito. quando que o leite realmente desce? Isso eu acho extremamente importante. Por quê? Eu tive, né, por cesárea, que daí fala, ah, a cesárea vai demorar mais. Daí passou o primeiro dia, segundo dia, que a gente acabou ficando 3 dias, né, no hospital, porque ele teve o apigar primeiro baixo, né? Depois Aham. foi tudo ok. E daí o pediatra quis que ele ficasse um dia a mais, o que foi bom, porque no terceiro dia eu estava quase explodindo, e o pediatra me olhou e falou assim: você está entrando na apogedura. E eu, oi? Esse nome Que feio. é esse negócio? Só que daí a gente veio para casa, né? Já tinha passado aquele período que o bebê ele nasce, ele tem uma reserva energética, né? Por isso que a mãe vai produzir o colostro, né? Que depois você vai falar diferentes tipos de leite. E daí já estava acabando a reserva energética dele. Então, quando a gente veio para casa, eu estava na famosa apogedura, que eu só sabia que a mama estava enorme, né? Não saía leite, não saía nada daquilo ali, e a criança desesperada de fome. Então foi tanto no hospital o último dia, né, quanto em casa, na maternidade em casa, a gente fez uma translactação, né, com sonda para ele mamar, para ir estimulando, né, a amamentação. Uhum. E daí, porque a gente tem, né, o bebê, e tu pensa, já vai amamentar ali, já vai sair o leite ali na hora. Quando que começa a descer de fato esse leite? Bom, então você falou do colostro, falou da pojadura, né? Então, assim, quando esse bebezinho nasce, tem a saída da placenta, a retirada da placenta, é para esse colostro descer, que é o primeiro leite. Então, esse colostro é um leite riquíssimo, tá? É um leite que o bebê precisa mamar, principalmente na primeira hora de vida. Eu vou entrar nesse mérito aí que tu começou, porque ele é importante. É a primeira imunização do bebê é através do colostro. Ele é um pouquinho diferente do leite maduro, porque é um leite mais viscoso, mais grosso. Então é importante que esse bebê mame esse leite. Quando a gente fala de mamar na primeira hora de vida, assusta um pouco, porque a mãe tá Ah, aqui, o bebê acabou de nascer, como assim? Como assim? Só que tem a gente chama da primeira hora de ouro, a primeira hora dourada, que é o primeiro horário de vida de nascimento do bebê. Então é o momento que ele está mais alerta. Então é uma oportunidade da gente já colocar esse bebê para mamar, para ele já ir vendo como é a sucção, e se esse colostro já desceu, já apareceu na mãe, ele já vai estar recebendo. Então, tem mães, dependendo do tipo de parto, também influencia na descida do colostro. O parto normal, que é um processo mais natural, o corpo expulsou o bebê, diferente da cesárea, que o corpo demora um pouco mais para identificar que esse bebê não está mais lá. Só que tem uhum. mulheres, mesmo com parto cesárea, já tem uma descida do colostro ali na sala de Já parto, cresce mais rápido. já é estimulado, já sai. Então é importante esse bebê. Então o colostro ele vai durar do primeiro dia de nascimento até o terceiro dia. Do terceiro dia ao quinto dia de vida do bebê é o que a gente vai ter de apojadura, que é a descida do leite. Aí todos esses glóbulos, essas glândulas mamárias, que é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui é dentro do peito. Aqui a gente tem um peito, e aí a gente tem cerca de 20 glândulas mamárias. Então, todas essas glândulas, todos esses lóbulos vão se inchar de leite ao mesmo tempo e o peito vai explodir. Então, isso é a apojadura, é a descida do leite. Por que que desce tanto leite? Então, a mãe tinha um peito daquele tamanho e aí desceu o leite de uma hora para outra e aquele peito tá explodindo, fica dolorido, fica Uhum. desconfortável. A mãe não sabe o que fazer. Ela vai botar o bebê para mamar. E o corpo ainda não se ajustou, ele não sabe, ele tá aprendendo ainda que ele vai mandar, ó, a participação do gatinho. Gente, assim, ó, eu tento, mas ela invade, sabe? Não tem Se eu problema. tirar, vai acabar com toda a minha organização. Então, normalmente ela Sim, fica assim no estágio aqui, tá? Não se sim. apavore. Tá. Então, o corpo, como ele não sabe ainda a demanda
que esse bebê vai precisar mamar, então ele manda aquela quantidade absurda. Então, o que eu tenho que fazer? Botar esse bebê para mamar, para aliviar, e vou fazer ordenhas para ir aliviando. Então, nesse período... Aí eu te pergunto, dessa ordenha, eu me lembro que a minha bênção é que eu tive e a minha mãe estava em casa. Que daí ela me explicou, não, vai pro banho, coloca uma água morna, não coloca água quente na mama, e vai massageando pra ir vir de liberando. fato o leite. E, cara, eu me lembro que eu fiquei mais de meia hora no banho, porque eu tava desesperada, quase chorando, porque tava a mama enorme e simplesmente não vinha nada. E aquela criança chorando, né? Sim. Então, é indicado realmente fazer isso? Aí que tá. O que a tua mãe disse de botar água morna, água não quente, tudo é indicado. Mas se a gente colocar água muito quente no banho, vai ter uma vasodilatação desses ductos e esse leite precisa ser tirado. Então, se eu entrar em contato com água quente, eu preciso já ordenhar, porque senão depois vai ter a vasoconstrição e esse ducto vai se fechar e aí eu não vou conseguir tirar esse leite. Então, isso é bem perigoso. Eu tive que tirar ela, porque senão ia cair o celular. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães, que daí como eu fui de uma leva de mães que teve primeiro filho, eu acabei orientando outras amigas com isso, porque elas falavam, vou colocar, ficava naquela coisa, vou colocar água quente, porque dá vasodilatação e desce. Eu falei, não, mas não pode ser muito quente. Mas mandaram colocar quente e depois fria. Deu, não pode, porque aquela coisa que eu falo que é meio horrível, mas é verdade. O leite é sangue, né? E ele vai ter uma consistência mais gelatinosa se resfriar, né? Então, se resfriar, tu pode fazer com que esse leite não saia, não fique na condição para conseguir ser eliminado, né? E daí pode vir a dar as terríveis mastites, né? Sim, somente nesse momento inicial que tu não sabe o que está acontecendo. Sim. Então, assim, a questão da compressa quente, ela tem que ter muito cuidado com o momento que a gente vai fazer. Se a gente for usar a compressa quente, eu não posso ultrapassar mais que 3 minutos da compressa naquela mama e eu já tenho que ficar ordenhando. Eu jamais posso ir para baixo do chuveiro, deixar aquela água quente correndo e não ordenhar esse peito. Ordenhar é a gente tirar o leite. Senão vai ficar, esse vaso vai diminuir de novo e eu não vou conseguir tirar esse leite. Aí foi como tu disse, eu vou ter ducto obstruído, eu vou ter engurgitamento mamário e eu posso também acabar desenvolvendo uma mastite. Aí é um problema bem sério. Que nessa hora que eu acho assim, eu tive uma consultora de amamentação muito boa no Rio, depois eu posso passar, quem quiser a dica, eu posso passar, principalmente quem é aqui do Rio, que é um grupo muito grande daqui, que ela me ensinou até a fazer ordenha. Porque se você não sabe fazer ordenha e você fizer errado, também pode dar entupimento dos vasos. Que pode vir a dar a mastite. Se o bebê não suga direito também pode acabar. Também tem. Daí a gente... que eu falo, é uma conversa que eu acho que vai ser a nossa primeira live, depois eu vou ter que fazer outra, porque tem a questão do freio, né? Exatamente. Então, são muitas coisas envolvidas que se você não tiver um suporte ok de uma pessoa do teu lado para te dar o apoio nessa hora, tu pode se complicar um pouquinho, né? Exatamente. Por causa que é um momento extremamente delicado, né? Tanto que o leite pode vir no primeiro dia, como pode levar mais tempo, né? Sim, a gente tem aquela, que nem eu disse, do terceiro ao quinto dia a gente tem a apojadura, que é o que as mulheres, a maioria tem, mas também tem apojaduras tardias. E tem mulheres, principalmente a que não é o primeiro bebê, que não é a primigesta, tem às vezes apojadura no segundo dia, tá? Então isso vai depender de cada mulher, mas a gente tem que ter consciência que o que a gente não tem certeza se pode fazer ou não, a gente não deveria fazer, pelo menos, porque a gente não sabe, não tem noção, às vezes, nem do perigo que a gente está passando em relação a isso, né? Quem é leigo no assunto também não tem a necessidade de querer saber. Então, tem que tomar bastante cuidado e ver se realmente pode. Então, se eu for... Às vezes eu paro e penso, se eu tivesse uma segunda gravidez, se eu ia saber lidar. Eu ia procurar de novo uma consultora. Eu ia procurar, porque eu digo, é um momento tão intenso que tu acabou de ter o bebê, tu tá numa coisa tão intensa que nem tudo tu consegue, tu acaba indo no automático, né? Eu digo, eu tinha que chegar, tipo, desapegar, que eu sempre tive uma certa aversão de tocar pessoas, né? As pessoas me tocarem, eu aprendi a tocar nas pessoas, mas eu tive que entender
uma consultora pegar o meu peito e me mostrar como é que era, porque eu tive que desapegar isso. Sim. Tá o estágio que eu estava, né, que eu não sabia como é que eu ia fazer essa amamentação dessa criança, né? E é muita informação para a mãe, é muita informação. Então a gente acaba não absorvendo tudo, É né? muita. Que nem tu disse, o peito é uma parte íntima nossa, então é difícil da gente ver, vem uma pessoa estranha e que nem tu falou, vai tocar no meu peito. Então, não é uma situação fácil também. Às vezes as pessoas têm vergonha de pedir ajuda justamente por esse motivo. Ela não gosta que um estranho, né, mesmo que vá ajudar, que toque nela. E quando a gente fala de amamentação, a gente precisa tocar. A gente precisa tocar. Sim, Não tem sim. só como a gente falar, a gente pode passar orientações, a gente precisa tocar. É totalmente essa questão, né? Então, voltando lá na pojadura, então... Que daí depois tu já engata para falar dos diferentes tipos de leite. Então, vai lá. Sim, né? Então, esse leite acontece, a pojadura acontece, e lá no 15º dia de vida do bebê, a gente tem o leite maduro, que é quando o leite vai se ajustando à demanda daquele bebê. Lembrando que quanto mais aquele bebê suga, quanto mais ele mama, mais leite a mãe vai produzir, tá? Então, a questão dos tipos de leite. Se falava antes do leite anterior, o leite posterior. Diziam para a mãe que ela tem que botar esse bebê para mamar pelo menos 20, 30 minutos até esvaziar. Então, se entendia que o início da mamada tinha água no leite, lá na metade vinham os nutrientes e lá no final da mamada vinha a gordura. Então, isso não existe mais, tá? Não existe mais, foi. Não existe mais. Por quê? Porque o peito, ele não é um estoque, ele é uma fábrica. Então, a maior parte de produção de leite acontece quando o bebê está sugando. Então, aquele leite não fica armazenado. Ele está sendo produzido o tempo inteiro. Então, a maioria da quantidade de leite que a mulher está ofertando foi produzida ali, na hora, no momento da sucção. No momento. Então, a gordurinha do leite, que é o que vai fazer o bebê ganhar peso, ela fica presa ali na parede do alvéolo, lá da glândula mamária, tá? Dessa glândulazinha. Então, quando a mulher, no início da mamada, ela começa a ter um relaxamento, ela vai ter o reflexo de ejeção. Eu não vou complicar muito os termos, tá? Mas suave. Ela tem um reflexo de ejeção e aí essa gordurinha se desprende e o bebê acaba recebendo. Então, é quando chega aquele momento mais prazeroso da amamentação. A mãe relaxou, então é assim que vai receber. E aquela coisa, o bebê sugando, a mãe tá produzindo. É fato. Constante. Isso eu me lembro, né, no início que foi a famosa livre demanda, né? Livre demanda. Sim. Que eu falo, é deixar a criança mamar quando ela quiser, né? Exatamente. Óbvio que tu vai ter orientação, né, do pediatra que vai dizer, tu leva isso até 3 meses, né? Tu leva até 4 meses. O pediatra que vai dar a melhor orientação até quando é livre demanda. Mas foi a época que eu produzi mais leite. Eu cheguei a doar leite, né? Eu era uma vaca holandesa. Porque foi muito leite. E exatamente porque ele mamava muito, né? E por mamar muito, a produção era alta, né? Sim. Então, foi assim. E daí que depois a gente vai entrar, né, na questão de desmame, né? Que algumas mães chegam, do leite, exatamente no momento que vai espaçando as mamadas, a produção vai diminuindo. Porque é o que você falou, é uma fábrica. No momento que tá ocorrendo o mamar, né? Daí vai ser a produção do leite, né? No momento que tu vai espaçando, essa produção vai diminuindo. Exatamente. Né? Exatamente. Tá? Então vamos... vai. Não, que a gente tem que lembrar, então, assim, falando em livre demanda, que é importante justamente por isso, né? E por que os bebês que mamam livre demanda, às vezes, têm uma demanda de mamar muito? Às vezes, de hora em hora, aquele bebê não quer sair do peito. Porque o leite materno, ele tem uma digestão muito mais rápida comparado com as fórmulas. Então, ele digere super rápido, tem um esvaziamento gástrico, né? Esse leite sai do estômago do bebê, vai em direção ao intestino. Então, o bebê tem a necessidade. Então, ele é perfeito para o bebê. Ele foi feito para o ser humano, né? O leite materno. Sim. E ali o William está perguntando quando usar a bombinha. Eu acho que a bombinha é só em casos extremos. Não, eu acho. Né? Para mim, eu tentei usar a bombinha para tirar leite para doar. Né? Não foi leite para armazenar.
para o consumo do meu filho, mas para a questão de doar leite. Só que eu achei a ordenha muito mais fácil. Eu me entendia muito melhor com a ordenha do que a bombinha, que lá me machucava, que me dava um negócio e tal. Aquela Tem, bomba ali. sim, né? Assim, se a gente for classificar as melhores ordenhas, ó, a gatinha de novo. De Se novo. a gente Ela for adora. classificar, assim, qual é a melhor ordenha, vai ser a do bebê, óbvio, né? Quem consegue, tem mais jeito de fazer uma boa ordenha manual, ela é bem eficiente também. E as bombas, tá? Tem a manual e a bomba elétrica. Ela também ajuda. Claro, tem vários tipos. Tem alguns que vão machucar, porque vão fazer uma pressão muito grande. Então a gente tem que ver o tipo de bombinha, tá? Tem algumas no mercado aí que a gente não indica porque elas machucam mesmo. Mas a bomba vai ajudar. Então, o bebê mamou só aquele peito, ficou satisfeito, eu tô com o meu outro peito cheio, preciso fazer uma ordenha de alívio nele. Se eu não tenho tanta habilidade para ordenhar manualmente, eu posso usar a bombinha, tanto a manual quanto a elétrica. Posso também estar utilizando para doar leite, que nem tu falaste. Uhum. Depois, quando a mãe voltar a trabalhar também, ela vai ter que fazer uma ordenha, às vezes, no trabalho, para continuar Acontece. mantendo essa produção de leite. Então, assim, ela é boa. Claro que a gente tem que ver uma bomba que se adapte melhor, porque a gente tem vários tipos de mamilo, vários tipos de peitos diferentes. Então, a gente tem que ver uma que se encaixe melhor e que não machuque. Porque se estiver Sim. machucando, estiver forçando, então não é legal. Mas ela pode ser um bom aliado, sim. Se É. souber usar, né? Se souber usar. A Letícia estava perguntando, tem alguma explicação quando a mãe não produz leite? Eu conheço casos de mães que falaram que não produziram leite, né? Tá. Algumas até pela questão do estresse, né? Que eu falo, é uma situação estressante demais, né? Uh, chega a ser. Porque nasce o bebê, tu chega e é aquele bichinho, né? Delicadinho, tu fica ali com aquele medinho. Daí vinha, né? No caso, a maternidade, umas enfermeiras que pegavam, e daí pegava a cabeça dele, colocava no peito, segurava, assim, apertava. E gente, é muito estresse. Porque daí tu olha, tipo, cara, eu gerei, o bichinho tá ali, e a mulher pega desse jeito e taca no peito. E daí, desse estresse, ela pode, né, vir a não produzir, Sim. mas seria uma das explicações dessas mães que não conseguem produzir leite, né? Estaria envolvida essa questão do estresse e tudo? Sim, a questão psicológica, ela também está bem envolvida na questão da ejeção de leite, do reflexo de leite. Isso está ligado também. Então, uma mãe que tem receio de amamentar ou está sentindo muita dor na hora da amamentação, o reflexo dela vai estar alterado. Não vai ter aquele reflexo de ejeção. Mas o que eu quero deixar claro, assim, para vocês é o seguinte. Toda mulher, tá? Teoricamente, tem em torno de 20 glândulas mamárias. Não importa se essa mulher tem um peito médio, se ela tem um peito pequenininho ou se ela tem um peito, vou mostrar aqui, ó, ou um peito grandão, tá? Ela vai ter a quantidade de glândulas mamárias iguais. O que acontece, Iguais. tá? O que acontece? Tem mulheres que antes de ter filho acabam fazendo cirurgias mamárias, por exemplo, redução de mama. Mulher que tem muita mama e ela acaba tirando um pouco. Na cirurgia, eles vão tirar a glândula mamária. Então, a gente não tem como Hum, saber quanto foi tirado de glândula mamária. Então, isso interfere sim na produção do leite. Então, se a mulher tem uma cirurgia prévia de redução ou algum outro tipo de cirurgia, de um nódulo, um tumor, isso sim vai interferir. Por exemplo, a uhum. cirurgia de prótese de silicone, tá? Tem vários métodos que são utilizados. Por exemplo, tem médicos, né, que colocam por baixo da musculatura e tem médicos que colocam por cima. Na hora de colocar esse implante, a gente não sabe como é que foi mexido nessas glândulas. Então, as glândulas estavam ali direitinho e na hora de colocar o implante, às vezes amassa, mexe, faz com que Hum, um ducto faça isso aqui, um nó. Então, a gente não sabe. Isso a gente só vai descobrir quando o bebê nascer e aí a gente vai olhar esse peito, examinar e ver por qual motivo. Outro tipo de problema que a mulher tem, mas aí não é por falta de glândula, é quando a cirurgia mamária é feita pela areola. Tem procedimentos que eles tiram a areola para colocar o silicone ou fazer a cirurgia.
isso também vai comprometer, vai dificultar mais a amamentação. Mas não é uma regra para todos. Cada caso é um caso, tá? Não, eu já tive caso de mães que eu dei apoio que colocaram silicone e que amamentaram normalmente, Sim, né? sim. A Letícia até colocou aqui, né, que ela queria muito amamentar, mas não teve produção suficiente para alimentar a sua bebê. O que importa é que você tentou, ela Tentou. amamentou um pouco, você teve todo o suporte para dar uma alimentação adequada para ela, né? Sim, Mesmo que tenha sido artificial, né? Que eu falo que não pode sim, julgar uma mãe que não conseguiu amamentar. com E certeza. isso tá ótimo, né? Tá Hoje em dia a ótimo. gente está com um desenvolvimento científico maravilhoso que a mãe não tem que se culpar porque ela não conseguiu amamentar. Amamentar não é fácil, Não é né? A fácil. Nanda está aqui para dizer isso. Não Sim, é nem um pouquinho fácil, é uma coisa nem um que pouco. a gente tem que aprender, a criança vai ter que aprender. Tem muita coisa envolvida, não é só questão de mama, tem a questão do freio da criança, tem a questão do como ela tem a pegada, que daí é o que a gente vai falar agora. O que é essa pegada que se fala tanto? Não é Sim, pegada de pé, sim, né? Mas é sempre a fala assim, pega. ai, mas olha a pegada, é de pegar. Ah, não, É, explica o que é a pegada, para quem bom, não sabe, não imagina o que é isso. a pega, né? Que é a pegada, que é quando o bebê vai abocanhar esse mamilo, tá? Eu vou explicar para vocês, não sei se vocês vão conseguir me enxergar aqui, como que a gente tem que fazer para ter uma boa pega, tá? Vou botar mais para trás aqui para ver se vocês me enxergam. Como uma consultora de amamentação, ela tem todos esses aparatos incríveis Isso. Deixa eu ver aqui se eu, que, se eu vou conseguir posicionar o celular. Peraí. que são super didáticos, né? Para a Isso. gente entender o que é a pegada, porque quando eu fui aprender o que era pegada, porque eu fiz um curso de pais e daí a enfermeira explicou o que era a pegada, senão não ia ter a mínima noção do que era isso. Tá. Assim, vocês conseguem me ver? Conseguem ver o Assim peito? dá, consegue ver o Consegue ver? peito. Tá. Então, o que a gente vai fazer para o bebê ter uma pega correta e essa mamada ser bem efetiva, tá? Então, primeiro de tudo, vou higienizar minhas mãos. Não é porque é época de Covid que eu não vou abandonar esse Sempre. hábito, não. Tá? Então, primeiro, eu vou escolher a mama que tiver mais cheia. Então, vamos supor que essa aqui é a minha mama mais cheia, tá? Primeiro, eu vou fazer uma massagem aqui, em movimento circular, em volta da areola. E vou começar. Movimento circular em toda a mama. Vou fazer isso umas 2, 3 vezes para esses ductos, né, esses glóbulos e começarem a se liberar. Depois, eu vou palpar aqui, eu vou tocar a minha areola. Se ela estiver dura, o bebê não vai conseguir sustentar a pega. Ele não vai conseguir abocanhar, não vai conseguir morder. Então, se eu sentir que a minha areola tá dura, tá muito rígida, eu vou fazer uma ordenha. Então, eu vou vir aqui e vou dar uma ordenhada. Lembrando que a ordenha a gente não pode fazer aqui no mamilo, no bico. Exatamente. A gente tem que fazer aqui, ó, na areola, esse movimento. Então, a gente vai fazer uma leve ordenha para sair um pouquinho do leite e essa areola ficar mais macia. Quando eu sentir que ela tá mais macia, aí eu vou colocar o bebê. O bebê, eu tenho meu bebê aqui, tá? Essa aqui é a minha neta. Gente, essa dica, eu aqui meio escondida, que daqui a pouco eu vou tirar esses bigodes aqui, da dica do mamilo tá macio é super importante. É Sim. como se você fosse morder alguma coisa, aquela coisa dura, tu não consegue adaptar a tua boca. Ela estando Exatamente. macia, você ter ordenhado um pouco antes, fica macio e o bebê consegue abocanhar. Agora, enquanto a Nanda explica, eu tiro o cero daqui. A participação especial. Então tá. É. Então eu fiz a massagem no meu peito, fiz uma ordenha, senti então que esse mamilo, que a areola ali tá mais macia, flexível, aí eu vou colocar meu bebê. Eu vou usar, como tá meio ruim de enxergar, eu vou fazer com o bebê aqui, tá? Mas finge que ele tá aqui no meu peito. Vou usar esse outro peito. O que o bebezinho precisa fazer para fazer a pega no seio? Ele precisa abrir bem a boca, mas não é aquela boca de peixinho. É a boca de jacaré. Tem que abrir a boca. Eles abrem bem a boca. Bem. Por quê? Porque o bebê tem que abocanhar
boa parte da minha areola. Ele não tem que abocanhar aqui o mamilo, o bico. Ele tem que abocanhar a areola. Tem mulheres que têm a areola bem grandona, então, obviamente, o bebê não vai conseguir abocanhar tudo, mas ele tem que abocanhar boa parte dela. Depois que ele abrir a boquinha, eu tenho que verificar se os lábios do bebê estão evertidos. Então, o lábio não pode estar para dentro, ele tem que estar assim, ó. Então, ele tem que abocanhar com os labinhos evertidos. Então, ele vai abocanhar o peito. A mãe não pode enterrar o nariz do bebê assim, tá? O bebê não vai conseguir respirar e isso não vai dar certo. Então, ele tem que abocanhar e o queixinho do bebê tem que encostar mais próximo embaixo, da mama. Encostar onde estiver mais próximo, porque esse nariz tem que estar desobstruído. Então, o bebê vai fazer o movimento de sucção, deglutição e respiração. Então, ele vai sugar, vai deglutir e vai respirar. Ele vai fazer sempre nessa sequência. Então, o bebezinho vai fazer uma pressão positiva por fora e por dentro uma pressão negativa. Então, ele vai abocanhar bem assim, ó. Para daí ter a extração de leite. Se esse bebê eu me lembro que para colocar ele no peito, ela tinha dado a dica de colocar sempre de baixo para cima. Então, o bico ele não entra assim, né? Que às vezes a gente acha que a criança abocanha assim. Não é, era assim. Sim. Né? Para pegar o queixo primeiro e depois a boca. Isso. E se o bebê não tiver com lábio, a gente vai, manualmente, a gente vai lá e mexe arruma. Para arrumar, tá? Para arrumar. Então, o bebê vai fazer esse movimento aqui no seio para estar extraindo o leite. Tá? Então, se esse bebê tá se jogando para trás ou tá soltando, é porque a pega não tá correta. Ele tem que fazer ele tem que fechar bem a boca. Quando ele for apertar, ele tem que fazer o vedamento total da boca. Se ficar uma covinha, ouvir algum barulhinho, algum estalo, tem alguma coisa errada. Então, ele tem que fazer o vedamento total. E até por causa disso que algumas crianças não vão querer, porque o mamar é um exercício. É um exercício. Né? Ele faz um exercício, tanto que é muito indicado, né? Para fazer exercício da língua, que depois vai facilitar o processo de fala. Daí a criança tá lá mamando, só que daí, por uma razão, né, independente de qual, você vai e oferece a mamadeira. Gente, a mamadeira é o paraíso. Sim, eu vou explicar. A mamadeira não tem que fazer força. Exatamente. Vira aquele negócio e foi direto o leite ali. Então, por isso que algumas crianças acabam parando de mamar no peito depois que se oferece a mamadeira. Sim, até porque é muito fácil. Pode falar. Não, só acabei porque é muito fácil. Sim, com certeza. É um fluxo intenso, né? Então, a gente tem que observar esses sinais. Então, tem as posições principais de amamentação, né? Então, a gente tem a posição clássica, vou levantar um pouquinho, que é o bebezinho encostadinho, tá? Ele vai estar alinhado aqui no nosso corpo. Tem a posição invertida, que eu posso colocar o bebê para mamar. Então, eu vou dar sustentação aqui. Ó, a minha boneca fala, tá? A boneca fala. Então, eu vou pegar a posição invertida, que o bebê vai estar assim. Não sei se estão conseguindo me ver. Aham, tá dando. Tá? E tem uma posição muito boa, que ela ajuda em praticamente tudo. Ela resolve bastante problema. Então, quando a mãe tem um engurgitamento, tá com o ducto obstruído, normalmente se concentram nessa região aqui embaixo, que é até por uma questão de gravidade, né? Normalmente fica aqueles nódulos, uns carocinhos que você vai sentir. Então, a gente vai pegar e vai botar o bebê na posição de cavalinho, que ela vai montar. Que é ótima. É ótima. Então, o que eu tenho que entender? Segurar bem o pescoço para dar uma sustentação na cabeça, tá? Então, a coluna tem que ficar ereta. E aí, eu vou colocar o bebezinho. Não sei se está dando para ver. Assim. Tá? Então, esse bebezinho vai ajudar. Se tiver obstrução aqui embaixo, é a melhor posição para desobstruir. E vai dar um alívio. O bebê consegue mamar bem. Parece um pouco assustador essa posição, fazer assim, principalmente com um recém-nascido. Mas se você sentar, se ajustar, né? Arrumar a coluna, segurar o bebezinho certo, dá para fazer bem tranquilo. E a questão essa alteração da posição também é bom, né, pro processo, né, de amamentação, para ir liberando os ductos, né, que daí fica mais fácil. Eu me lembro que isso foi uma coisa que eu guardei muito. Nanda, 8:50, vamos começar a entrar no desmame, porque eu sei que tem gente aqui assistindo que quer desmame. Se eu não falar em desmame, cara, só não vou me pegar na rua porque tem o coronavírus.
Senão... Deixa E tem gente que mora aqui perto que vai querer, então acaba aí. Passa muito rápido, eu falo bastante. Deixa eu só finalizar, então, essa questão da mamadeira que tu falou, que eu acho que é importante, porque muitas pessoas veem, o meu filho tá mamando peito e mamadeira, e aí ele tá lutando com o peito, só que é mamadeira. Foi o que tu tinha dito antes, tá? Então, que nem a gente tava explicando. Quando o bebê vai mamar o peito, ele precisa fazer uma pressão bem grande. É um exercício físico, né? Bem grande para ele. A mamadeira, ele mal vai fazer a pressão e aquele leite vai jorrar. Jorra. Isso quando não furam mais o bico para sair mais leite. Sim, exatamente. Então, o que os bebês, a maioria, gostam de fluxo intenso. Então, entre ele, que tem que fazer um exercício bem grande aqui, e aqui sai fácil, se a gente fizer essa luta aqui, a maioria das vezes a mamadeira vai ganhar. São poucos os casos que o peito vai ganhar, coitado. Tá? Então, coitado, acaba sendo rejeitado. Acaba sendo rejeitado. Né? Rejeitado. Até... Daí é diferente a questão do desmame. A questão de rejeitar o peito é pela questão da facilidade em relação à mamadeira. Sim, né? Ou então, né? Ou então, no caso, confusão de bico, né? E também tá daí. Ai, eu não quero entrar. Eu não quero entrar na questão que a gente tem que entrar na gente, eu vou ter que fazer outra live depois sobre isso. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa de amamentação. E daí eu vou falando, e eu lembro das mães, eu lembro que eu passei e aquelas coisas acontecendo. Sim. Mas tem essa diferença, né? O desmame, que a criança pegou a mamadeira e trocou pela questão da facilidade, e tem o desmame, que pode ser gradual, gentil, né? Exatamente. Tá. Então, a gente entrando na questão do desmame, tá? Do desmame. Então, quando tu acha que a gente deve começar esse desmame? Tá. Não existe um consenso de um... Não, tu acha, entre aspas, né? Assim, eu, por exemplo, eu não atendo crianças menores de 1 ano e meio para desmame. Mas eu vou explicar para vocês por quê, tá? A Organização Mundial da Saúde preconiza a amamentação até os 2 anos ou mais. Então, tem outros autores que fomentam outras coisas. Então, por exemplo... Mas não é só a amamentação. A criança come, já entra na introdução alimentar, e ela vai ter a amamentação, travou a língua, como um suplemento, né, importante, que vai até os 2 anos. Sim, eu vou fazer um breve conceito para entenderem por que não existe uma idade certa. Tá, então a criança, o bebezinho, de 0 a 6 meses, a gente vai falar só de leite materno. Então, o leite materno é o único alimento que ele vai receber. Nem água, nem chá, nem nada. Dos 6 meses aos 12 é o período de introdução alimentar. O leite materno vai continuar sendo o principal alimento até os 12 meses. E a introdução alimentar vem para a criança conhecer os alimentos. Não é para ela bater um pratão com 7 meses de arroz e feijão. Claro que vai ter crianças que vão comer, tá? Mas o objetivo da introdução é de conhecer os alimentos e não que a criança coma tudo que a gente quer. Então, é esse período. Então, se a gente for classificar desmame precoce, as crianças que desmamam antes dos 12 meses é considerado um desmame precoce, porque o leite materno é o principal alimento. Então, a partir de 1 aninho, que a criança vai ter conhecimento de mais alimentos, ela vai comer mais, vai fazer maiores refeições, o leite vai complementar essa alimentação, porque ele ainda continua sendo importante. Então, a gente tem que entender o seguinte: se a gente fala em desmame, o desmame gentil, o desmame gradual, a gente precisa pontuar algumas coisas. Então, primeiro, a criança, para mim pensar em desmame, primeiro eu preciso ver, essa criança se alimenta bem? É uma criança que come comida de verdade? Que ela come bem? Ela não come tão bem, ela mais mama do que come. Então, o que a gente vai pensar? Se ela já come mal e eu ainda vou cortar o leite, o mamar dela, ela vai ficar duplamente desnutrida. Então, a gente ainda não pode pensar: mas se eu tirar o peito, ela vai comer. Não, não é assim que funciona. Primeiro, a gente vai ter que organizar. Primeiro, ela vai ter que reaprender a comer. Talvez teve uma falha lá naquele processo de introdução. Então, essa criança primeiro precisa estar comendo bem. Então, se a criança come bem, eu já tenho um ponto positivo aí para começar a pensar. Outro, é uma criança que demonstra menos interesse pelo peito. Então, às vezes, ela tá lá brincando, super entretida. A gente pergunta se ela quer mamar, ela nem dá bola. Isso aconteceu comigo.
O meu, ele foi escolhendo que a partir de 1 ano ele só mamava de manhã à noite. Sim. Com 1 ano e 11, quando ele fez 1 ano e 11 meses, ele não queria mais mamar de manhã, porque ele queria acordar e ir brincar. Ele não queria acordar e mamar. Não queria aquele tempo de mamar. Ele queria acordar e brincar. Daí Sim. ficou só a mamada à noite. A mamada à noite ficou mais 1 semana ou 2. Até que ele não quis mais a mamada à noite, porque ele não queria mamar. Ele queria o livro, ele queria a história. E Sim. daí ele parou. Ele mesmo se Foi um desmame desmamou. natural, né? Natural, tranquilo. Sim. Então, a gente viu a questão da alimentação, a questão que a criança mostra outros interesses a não ser para mamar, tá? É uma criança que, às vezes, frequenta a escolinha ou a creche, então ela passa o dia inteiro na creche, então ela fica esse longo período sem mamar, então ela é substituída por outras coisas, pela comida ou por outras atividades, tá? Uma criança que está acostumada a dormir fora da casa, então ela passa uma noite inteira sem os pais, ou em casos de pais separados, companheiros, então ela vai dormir sozinha, vai passar um final de semana na casa do avô, dos avós, então ela está acostumada, ela fica super tranquila sem essa mamada, até a mamada noturna, tá? Outra coisa, outro sinal que a criança manifesta, ela começa a ficar com vergonha de mamar em público. Então, ela, em locais... Agora a gente nem consegue mais sair na rua, né? Mas quando a gente podia, essa criança começa a ficar com vergonha de querer mamar em público. Ou quando ela está com a presença de pessoas que ela não convive tanto, ela começa a ficar com vergonha. Então, é um outro Mas sinal. eu vou dizer, são poucos raros assim, né? Sim. Eu que lido com mães, cara, as crianças quase atacam as mães. Sim, Elas quase atacam. né? Não tem vergonha nenhuma. Elas querem mamar e nem ligam para o mundo em volta. Então, assim, para mim pensar no desmame gradual, esses pontos que eu disse, a criança tem que estar, pelo menos, ter atendido quase todos. Que ela deu sinais que ela está preparada para desmamar, tá? E um ponto, isso da criança. E um ponto importante, que é o da mãe. Essa mãe quer desmamar por quê? Ela quer ou é porque alguém está impondo que ela tem que desmamar? Porque falaram que amamentar uma criança maior é feio. Porque alguém impôs que ela precisa. Às vezes até a mãe quer desmamar pela questão do estresse, né? Porque já está num momento que, principalmente depois de 1 ano e 2, daí, a partir de 6 meses começa a vir os dentes, né? Que daí a criança já começa a ter noção e ela morde, ela machuca, chega uma hora que tu entra em desespero. Tipo, não quero mais dar de mamar para essa criança porque ela vai arrancar o meu peito fora. Né? Então eu tenho alguns casos de mães que querem desmamar exatamente por essa questão também. Sim, né? porque Já não é que esse trabalho. Porque o estresse, tu vai dar de mamar, tu tem medo. Porque aquela criança tu sabe que vai morder e vai te machucar. Né? Então são essas questões que também vão estar envolvidas também no desmame, né? Sim. E tem até crianças que fazem greve de amamentação justamente por isso. A criança acabou mordendo e a mãe, ai, dá um grito. E aí a criança pensa, meu Deus, o que eu fiz? E às vezes a criança que não tem noção. Não tem noção. Ele tá ali num estímulo que não tem mínima noção do que é o que está acontecendo. Tu gritou, ele não sabe o que é dor. Né? Não sabe que você está sentindo uma dor, né? Exatamente. E a partir do 1 ano, eu acho que você já começa a poder explicar para a criança que está machucando, né? Que aquilo está incomodando, que aquilo machuca a mamãe. Né? Tanto que eu falo assim, eu acho mais indicado, né, para desmame, você conversar com a criança, né, que ela já tem um nível de entendimento, você explicar o que está acontecendo e você oferecer distrações no momento da mamada e ir espaçando as mamadas, do que colocar uma fitinha e dizer que está machucado, né? Usar esses outros mecanismos, né? Que daí isso pode dar um trauminha ali na criança, né? Se falava antigamente para desmamar, põe pó de café no bico do seio, quando ela for pegar, ela vai sentir um gosto ruim. Já vi gente dizer, põe ketchup e dizer que é sangue. Não é assim. Então a gente vai acabar, ela vai pensar, meu Deus, eu machuquei a minha mamãe. Então, às vezes, cria um trauma desnecessário para a criança. Então, não é assim. Tem várias técnicas que a gente pode usar para iniciar o processo de desmame gradual, que é o desmame gentil, que é no tempo da criança, de forma gradual. Então, assim, não existe uma regra que eu diga o desmame gradual, né? Funciona assim, assim, assim.
cada família, tem uma realidade, cada bebê. Então a gente tem que avaliar o histórico de amamentação, como foi a história dessa família, como foi a experiência dela, para daí a gente traçar um plano, tá? Mas uma regrinha básica que serve para todos, para quem vai desmamar, é: se essa criança mama em livre demanda, eu vou fracionar essas mamadas. Então eu vou Questionar. escolher, por exemplo, 3, no máximo 4 mamadas no dia, que a mãe julga as mais importantes. Então, por exemplo, a mamada de manhã, uma mamada de tarde, no soninho, e de noite antes de dormir. Então, a gente vai sentar com a criança, porque a gente não pode subjugar a criança. Eles entendem muito Eles bem. Mas o que entendem, a gente vai conversar, vai dizer: filhinho, você tá ficando grande, as crianças grandes não mamam tanto mais. Você isso, a gente vai explorar coisas que a criança gosta, características da criança, né? E vai usar aquilo ao favor dela. Então a gente vai traçar um eu, plano. Pode. eu vejo muita questão da dificuldade das mães em relação ao desmame, que é a questão da livre demanda, né? Que ela fica com essa livre demanda até um ano e meio. Daí ela vai querer começar o desmame, mas ela manteve essa livre demanda. E eu falo, Sim. não, a questão é ir colocando horários, né? A cada 3 horas, a cada 4 horas. Isso. Se você for estipulando horários e locais, que eu acho muito importante, né? O local para mamar, né? A criança. Eu com o meu, né? A gente normalmente eu dava de mamar para ele num lugar tranquilo, em casa, sem muito movimento em volta. Então ele Sim. tinha locais para mamar, até porque ele é Momentos. super agitadão, né? E ele foi aprendendo isso, né? Essa questão de ter lugares para mamar. Então eu nunca tive problema com ele de estar na rua e ele tentar tirar minha roupa para mamar, porque ele sabia que não era na rua de qualquer maneira. Sim. O mamar. E Isso isso, é uma para rotina. começar o desmame, é bom tu ir colocando essas regras para a criança ir entendendo. Então, se você levar essa criança a mamar sempre num determinado local e ir colocando horários, você já vai estar induzindo ela de forma gentil ao desmame. Exatamente isso que colocou. A gente vai. Muitas mães, então, não têm uma rotina de amamentação, é livre demanda ainda. Então, a gente vai reorganizar essas mamadas e a gente vai fazer assim, de forma lúdica ou bem ilustrativa, a gente vai fazer um quadro para a criança. Então, a gente vai desenhar. Ó, de manhã, se for o horário da primeira amamentação, esse horário aqui você vai mamar. Depois você vai brincar, você vai para a escola, você vai fazer isso. E a gente vai pontuando até o horário da próxima mamada. E aí, para a criança entender, então depois de tal atividade é o horário que eu vou mamar. Ou depois que eu acordar, eu vou mamar. Então ela vai começar a Até entender. mesmo, até mesmo que a criança não entende daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos. Você tem que falar. Após esse copo ser esvaziado, você vai mamar. Isso, Então ela já vai ter exatamente. noção que a água está descendo. Então, quando a água chegar Exatamente. aqui embaixo, eu vou mamar. Então, tem Exatamente que dar isso. essas dicas de tempo, sem ser o tempo 5, 10 minutos ou daqui a pouco. Porque a criança não tem noção de tempo, né? Se a gente disser, você vai mamar às 10 da manhã, ela não vai saber. Mas ela Não vai fazer sabe. conexões do que ela faz antes e o que ela faz depois. É assim que a criança vai entender. Então, a gente vai delimitar e criar uma rotina de acordo com aquela família. E a gente vai ajustar essas mamadas para a criança entender. Então, por exemplo, a gente vai explicar. De dia você vai mamar assim. De dia tem o sol, tem os passarinhos, tem nuvens. De noite tá, o céu tá escuro, tem estrela, tem lua. As crianças entendem bem. Então a gente vai fazer desenhos, a gente vai fazer um cartaz, a gente vai colar gravuras, vai fazer demonstrações para a criança ela entender dessa forma Dessa forma. nos horários, porque não adianta eu dizer o horário para essa criança. Então depois E de E a tua indicação para essas crianças que mamam à noite, que fazem o peito de bico, né? Que a gente fala, né? Fazer o peito de bico. Vamos lá, 5 minutos. Tem Ai, que meu falar em Deus. 2. É assim, ó, tem gente que procura. Eu quero só desmamar de noite. De dia eu não me importo de ser livre demanda. Não funciona. Tá? Não funciona mesmo. Primeiro a gente vai ter que reorganizar a mamada do dia para depois pensar em desmame noturno. Parece, mas é ruim, porque o de noite que é o problema. Eu não durmo direito porque o meu filho fica chupetando meu peito a noite inteira. Mas para o processo de desmame funcionar, precisa primeiro organizar a rotina do dia. Depois que as mamadas do dia estiverem bem estabelecidas e a criança entender naquele horário e a gente começar a diminuir,
Aí a gente vai começar o desmame noturno, que aí é um outro processo também. Por quê? Uhum. Porque para a cabeça da criança ela ainda não entende, até porque ela usa o peito de noite mais para chupetar. Então não adianta a Chupetar. gente querer pular, não adianta, É o não que eu falo. acaba não À dando certo. noite é mais uma questão de carência, né? Ele Sim, acorda, ele vive com aquela mãe 24 horas ao dia e às vezes ele acorda à noite e não tem a mãe perto, daí ele só quer aquela carência. E às vezes suprir a sim, carência, ele quase tudo é o sugar para criança. Então sim. ele acaba querendo esse peito porque é o momento que ele está conectado. Ele tá Agora, conectado. eu acredito que no momento que tu vai se substituir isso por um carinho, uma atenção, um calor, um Sim, toque de pele, né? Isso daí vai conseguir suprir essa carência noturna do mamar e a sim, criança daí vai começar a conseguir não emendar o sono, porque isso aí demora, sim, né? demora. Mas ela vai entender que ela vai acordar, a mãe tá ali, vai ser só um carinho e ela volta a dormir. Ela não vai Sim, precisar do peito, porque ela não vai tem precisar. também problema nenhum amamentar até lá mais adiante, né? Não, Sim, vamos dizer, sim, para dormir. Não tem esse problema. Porque a criança, com o tempo, ela vai acabando parando de mamar, né? Devido às sim, é. outras coisas que vão Outras acontecendo na coisas. vida, né? É, que nem de noite, assim, uma das coisas que a gente começa a explicar para a criança é, de noite, as pessoas dormem, não tem gente andando na rua, de noite é feito para dormir. Então, é esses É, conceitos que a criança vai, a gente vai mostrar um quadro, a gente vai desenhar ali a noite, a gente vai desenhar a lua, a estrela, como eu disse, a diferença de dia e de noite. Então, mesmo que ela venha pedir, depois iniciando aquele processo noturno, né, de desmame noturno, mesmo que ela venha pedir, a gente vai explicar, ó, oh, filhinha, agora não é hora de mamar, você só vai mamar é. quando tiver sol, quando amanhecer. Então a gente vai usar exemplos assim. Só que a gente não consegue fazer o desmame de dia e de noite ao mesmo tempo. A gente Não, precisa é primeiro gradual. organizar o dia, e aí depois que organizar o desmame do dia, aí que a gente vai começar o processo da noite, tá? Porque às vezes É, parece que a noite vai ser mais complicado, mas se a criança já tá mais lidando bem, difícil. se a criança já está lidando bem com desmame de dia, já é um passo à frente para a noite, tá? Então, assim, nesse período, a mãe, o familiar, o pai, quem tiver ali junto, tem que apoiar, até para fazer distrações para a criança, porque tem crianças que vão demorar um pouquinho mais para aceitar. Então, ela vai espernear, ela vai chorar, ela vai ficar rebelde, né? Então, tem que ter bastante paciência e não pecar no processo, porque De jeito e maneira. se ela ceder uma De jeito e vez, maneira. acabou, tem que começar do zero tudo de novo. Exatamente. É. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, 3 minutos para acabar. Eu acabei de ver que a portinhola das gatas está fechada, estão as duas paradas ali na porta, elas não se dão muito bem. Quem tiver dúvidas ainda, manda mensagem, pode mandar para mim, que daí eu organizo outra live. Eu acho que essa live foi muito legal e vai ter mais gente querendo de dúvidas aí. E a gente pode repetir essa live de novo. Daí vamos desmembrar. Vamos falar primeiro de amamentação e depois de desmame, né? Eu Isso. combino com a Nanda para a gente voltar de novo e dar mais outras dicas. Mas hoje, assim, ó, tá de parabéns, né? Não preciso dizer nada para ti, né? Ah, obrigada. Eu só trago gente de categoria para cá, né? Então, para mim, foi ótimo. Eu acho que tu esclareceu muita coisa e vai acabar a live com o gosto de quero mais, Ah, então né? a Vai, gente fi vai continuar. é, vai ficar 24 horas no Instagram do Dicas Babies, né? Depois eu vou baixar e vou colocar no YouTube, daí eu vou te mandar o endereço daí para você divulgar. E Tá bom. eu acho que de momento é isso. E quem tiver dúvida, é só passar mensagem que a gente vai respondendo, Gente, isso aí, então. Então, queria agradecer tá? novamente. Então, um beijão para vocês, um beijo para aquele querido do Marcel e a gente vai se falando, então. A gente vai se falando. Cuidem-se, máscara, álcool gel, lavar as mãos, beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.